Tivemos Percival versus Tristan nesse capítulo, e o protagonista usou um poder, gente, que eu acredito que equipara ele aos outros membros dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Porque vocês lembram quando o Lancelot apareceu pela primeira vez, eu disse que o Lancelot era muito mais poderoso e que o Percival não chegava nem perto dele. De fato, eu acho que eu estava correto, mas acho que esse poder que ele usou aí nesse capítulo, apesar de ter sido só uma coisa rápida, né? Equipara ele aos outros membros dos Cavaleiros, pelo menos ao Lancelot, que é o que a gente mais viu o poder até agora, e também ao Tristan, né? Então acho que é só uma questão do Percival aprender a controlar esse poder dele aí pra ele poder se equiparar aos outros membros. Por enquanto que ele não controla ainda, ele ainda tá um pouquinho abaixo do nível dos outros membros dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E parando pra pensar, eu acho que esse capítulo tem muito mais a se falar sobre o Percival, né? Apesar de ter sido a estreia do Tristan aí no mangá, tem muito mais a se falar sobre o Percival, né? Acho que teve muito mais revelações sobre ele, ou coisas pra se fazer teorias, então nesse vídeo mesmo eu vou falar mais sobre o Percival do que sobre o Tristan, apesar de ter sido a estreia dele, né? E antes de começar, bem-vindos ao canal Classe S, eu sou Arthur Alencar e tô aqui pra falar sobre o capítulo 55 de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Mas antes de qualquer coisa, deixa aí o seu like e se inscreva no canal pra gente bater a meta de 1000 inscritos. Eu conto aí com a sua inscrição, beleza? E vamos começar. Falando primeiro sobre os poderes do Percival, pessoal, que eu acho que nesse capítulo aí dá pra gente entender muito melhor como ele funciona. Bom, já deu pra gente entender que os poderes do Percival, essa magia dele, é o poder dos sentimentos, né? Por mais meloso que isso pareça, por mais meloso que isso soe. Então, na mesma forma que a fé dos amigos dele nele deixam ele mais forte, sentimentos positivos deixam ele mais forte, acho que o ódio e a dor da perda também deixam ele mais forte, mas de uma forma diferente, né? Porque a gente viu aí que esse lado ruim do poder dele tem outras utilidades, porque o poder dele tem um lado bom, né? O lado dos sentimentos positivos e um lado ruim dos sentimentos negativos. No caso, os sentimentos negativos têm uma outra utilidade, que a gente viu aí, ele foi capaz de mumificar o braço do Xian, né? Aí no lado bom é justamente o contrário, ele tem o poder de curar as pessoas. Então no caso, considerando que ele tem esses dois lados, que dependem dos sentimentos dele, eu acho que é só uma questão de o Percival encontrar um equilíbrio dos sentimentos dele para ele poder usar o lado ruim e o lado bom da forma que ele quiser, né? Então no caso não vai existir exatamente um lado ruim e um lado bom, né? Vai ser os dois lados bons porque ele vai poder usar tudo pro mal, é só uma questão da origem do poder, né? Os poderes de cura, os poderes mais assim de... aquela coisa de que ele usa tipo uma massa, tipo lanterna verde, né? Vem mais dos poderes dos sentimentos positivos, esse outro lance aí de tirar a vida, mais os sentimentos negativos. É só em relação à origem do poder mesmo, mas quando ele aprender a controlar vai ser tudo usado pro bem, logicamente. Agora falando sobre o Tristan, eu acho que é exatamente como a sinopse do filme dele falou, né pessoal? E como eu falei no vídeo passado, parece que ele não tem controle sobre o poder de trevas dele, né? Porque a gente só viu ele usando o poder de luz, usando as asas aí de deusa, né? Mas ok, teve um quadrinho que a gente pôde ver que uma das espadas dele é preta e a outra é branca, né? Isso leva a gente a entender que talvez ele esteja usando os dois poderes. Talvez, mas no caso, acho que é só uma pequena fração do poder de trevas, sabe? Só o bastante para poder imbuir a espada dele em escuridão. Mas com certeza o poder que ele tem mais domínio é o poder de luz. No caso, o treinamento do Tristan aí na história, a evolução dele vai ser aprender a controlar esses dois poderes, né? Aprender a usar aí um equilíbrio entre os poderes de luz e trevas. Da mesma forma que o Percival, né? Da mesma forma que o Percival vai ter que encontrar um equilíbrio aí nos poderes dele, o Tristan também vai ter que fazer isso. Ah, e pra quem não notou, o Tristan usa o brinco da Elizabeth, né? Isso me deixou até ansioso pra ver ela, pra ver como é que ela tá atualmente. E eu também achei que ela tem algumas semelhanças com Starossa, né? Não só pelo cabelinho, mas também por causa da roupa aí nessa página colorida. É uma roupa um pouquinho parecida com Starossa, me fez até pensar, sei lá, será que Elizabeth pulou a cerca ali com Mael, né? Eita, Elizabeth, pelo amor de Deus, hein? Mas não, acho que era só uma questão da roupa mesmo. A roupa não tem nada a ver com o pai. Acho que o Nakaba Suzuki só quis fazer esse link aí com o personagem antigo dele, né? Agora, voltando a falar sobre o Percival, ok, né, a gente viu que ele não é um demônio. Acho que essa fala aí do Tristan foi quase o Nakaba Suzuki dizendo pra gente: não, gente, o Percival não é um demônio, pode descartar essa teoria. Ele meio... Às vezes, acho que eu já percebi que às vezes o Nakaba Suzuki meio que manipula as nossas teorias, né? Ele vai colocando algumas falas, algumas coisinhas ali pra gente poder ir teorizando, às vezes teorizando coisas erradas também, né? Acho que ele faz isso, acho que ele faz isso de propósito. Então, ok, ele não é um demônio, a mãe dele não é um demônio. Então, gente, a minha aposta ou é a Merlin, porque a Merlin a gente sabe que ela falou uma vez numa língua estranha, que acho que é uma língua própria de Belialuin, mas no caso eu não entendo como é que o Percival poderia ter herdado essa língua, assim, naturalmente, né? Só, sei lá, nasceu com essa língua dentro dele, sabe? Sabendo falar essa língua. Porque o pessoal de Belialuin, pessoal, era humano, sabe? Então como é que isso poderia ter sido passado para um descendente de Belialuin, né? Acho isso um pouco estranho, então eu não acredito mais tanto assim na teoria de que a Merlin é a mãe do Percival. A outra possibilidade é uma mulher de outra raça. E sabe no que eu pensei, pessoal? De que talvez a mãe do Percival seja a Viviane. Não a Vivian, que já apareceu em Os Sete Pecados Capitais. A Viviane, porque caso vocês não saibam, gente, nas lendas do Rei Arthur, a Dama do Lago se chama Viviane. Então quem sabe aí nessa história o Nakaba Suzuki não vai fazer dela a mãe do Percival. Quem sabe ela não tem uma forma humana, né? Ela fez aí um corpo pra ela e se envolveu com o Ironside, né?
Gente, se eu não me engano, a Dama do Lago foi criada pelo Caos, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas se eu me lembro bem, ela foi criada pelo Caos. Então, no caso, se o Percival for filho da Viviane, que caso eu não tenha explicado direito, é o nome da Dama do Lago nas lendas do Rei Arthur. Caso ele seja filho da Viviane, então o Percival é o neto do Caos. Olha esse negócio, o Percival é o neto do Caos. Ok, eu sei que o Caos talvez não seja exatamente uma pessoa, acho que é mais não é uma entidade, é mais uma força, uma energia, talvez até um conceito, né? Mas mesmo assim, isso faria do Percival ter relações aí parentescos com o Caos, né? Aí já explica muito do poder dele. E já leva a gente a entender que o cara vai se tornar muito, muito poderoso. Quem sabe ele até não pode se tornar o novo rei do Caos depois do Arthur. Quem sabe ele não vai desenvolver um poder nato mesmo ali que tem a ver com o Caos. Então, eu acho que é uma teoria bem interessante esse lance aí do Percival ser o filho da Viviane, né? Ser o filho da Dama do Lago. Eu não sei se nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse ela vai se chamar Viviane mesmo, porque a gente já teve uma personagem chamada Vivian, né? Pode ser que fique muito parecido, só uma diferença de uma letra. Então pode ser que ela fique sendo chamada mesmo só de Dama do Lago, mas enfim, acho que o Percival pode ser o filho dela. E uma coisa que já deu pra notar aí nesse capítulo, pessoal, é que esse Xian aí ainda vai dar muito trabalho. Ele tem cara de possível traidor, porque eu percebi aí uns requintezinhos de crueldade nele. Eu vi uma pessoa um pouco cruel nesse personagem. E talvez ele até não seja um traidor, mas ele ainda vai fazer muita merda, viu? Talvez algumas coisas extremas demais. Eu acho que ele tem cara desse tipo de personagem. O tipo de personagem filho da puta, que se não é traidor, pelo menos ainda vai fazer muita merda. Então esperem que esse personagem ainda vai fazer a gente passar muita raiva. E a minha nota para esse capítulo é 9,2. No próximo capítulo, acho que vai ser só o Percival e o Tristan se conhecendo melhor. Acho que o Percival vai curar os amigos dele, né, que estão machucados aí. E vai ser uma conversinha entre Percival e Tristan, eles se conhecendo melhor. Quem sabe o Lancelot também não vai aparecer aí. A gente vai ter 3 cavaleiros reunidos. E só vai ficar faltando a gente conhecer o quarto, porque eu já não aguento mais ficar fazendo teoria sobre o quarto cavaleiro. Eu tô doido pra conhecer essa porra desse cavaleiro logo. Não sei se tá perto, pode ser que o Nagabazuki fique enrolando ainda mais, só pra gente ficar ainda fazendo as teorias, porque como eu falei, acho que ele gosta de ficar manipulando nossas teorias. Mas enfim, vou encerrando logo o vídeo por aqui, deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, e o que você acha que vai acontecer nos próximos. E se puder também, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, porque ajuda muito quando você compartilha. Eu fico muito grato, tá bom? Então tchau, um beijo, até a próxima.